As festas no final do ano geram confraternizações, celebrações familiares entre amigos. Quem aqui já participou de jogos de bingo familiar? Sabe aqueles jogos de bingo, jogos talvez de tabuleiro, em que tem prêmios e normalmente os prêmios não são lá aquela coisa. São prêmios que foram comprados em lojas de R$ 1,99. Mas quem já participou e jogou com afinco, dando o melhor, querendo o prêmio? Quem já fez isso? Jogos tolos, presentes tolos. Jogos bobinhos, prêmios bobinhos que recebemos. Como é que nós vamos entrar em 2026? Encarando 2026 como um jogo tolo, com uma vida estúpida ou como algo muito precioso? 2 anos atrás, eu estava fazendo um treino de corrida aqui na Norte Sul. Era à noite, na verdade era entre a tarde e a noite. No finalzinho do meu treino, era um treino de tiro. Treino de tiro é um treino em que você gera um estímulo máximo à sua velocidade de corrida num determinado período de tempo ou então de quilometragem, ou de metros. Eu lembro que eram 10 tiros, e no meu 10º tiro, eu já tinha feito todos os outros bem, mas no 10º tiro, no finalzinho, nos últimos 100 metros, eu, ao invés de olhar para a pista à minha frente, para minha vista, tudo que eu estou vendo à frente minha, eu olhei para uma tela muito pequena para ver se eu estava na velocidade certa. Ao olhar para o meu relógio, eu tropecei e eu tomei um capote na frente do Burger King, com uma fila de carros quilométrica para entrar no drive do Burger King. Todo mundo olhou e algumas pessoas começaram a perguntar: tá tudo bem, tá tudo bem? O relógio até pitou: emergência, quer que liga para sua esposa, está acontecendo alguma coisa. Pois é, tudo isso porque eu decidi fazer um jogo estúpido. Ao invés de eu olhar à frente, ver toda a visão que Deus tinha para mim, eu decidi ficar focado numa pequena tela. Sabe, um dos jogos mais estúpidos que nós devemos evitar em 2026 é este: procrastinar para amanhã aquilo que Deus te chama para fazer hoje na sua vida. Um dos jogos mais estúpidos que o homem pode cometer, principalmente no início de um ano, é procrastinar para amanhã o que Deus chama você para fazer hoje. Nós vamos estudar Mateus 7. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Mateus 7. E nós iniciamos hoje uma série de mensagens com o título Está na Hora. Está na hora. Somente de ver o título dessa série de mensagens eu já me empolgo e eu olho para 2026 cheio de expectativa. Está na hora de eu e você vivermos plenamente o que Deus tem para as nossas vidas. Deus, Ele não quer que você continue nos mesmos hábitos antigos, vivendo exatamente como uma corrida que você corre e não sai do lugar. Deus tem algo novo para você. Por que está na hora? Porque o tempo é curto, a sua vida é preciosa. Deus tem um plano e sua vida tem um propósito. Então foi o seguinte: vamos parar de enrolar? Vamos parar de atrasar nossas vidas, procrastinar e dar um passo a tudo aquilo que Jesus tem para mim e para você. Eu quero falar algo para você. Este ano vai ser especial. Esse ano, eu profetizo sobre a sua vida, sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa igreja. Este é um ano especial. É por isso que o título da mensagem, a primeira mensagem dessa série de mensagens é este: um ano especial. Esse ano ele vai ser especial, muito, ou não, depende de você. O ano ele pode ser incrível, ou não ser, depende de você. Talvez você está pensando assim: é mais do mesmo. Ano novo, vida velha, os hábitos antigos continuaram, nada mudou. Eu tenho os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. O velho ano e a vida que nunca muda. Talvez você está pensando isso. Henry Ford, ele diz:
Se você acredita que pode fazer algo ou não pode fazer algo, você está certo. Porque tudo é uma questão de mentalidade. Se a sua mente diz que pode fazer, então você irá fazer. Se ela diz que você não pode fazer, então você não irá fazer. Talvez você começou o ano fazendo uma lista de resoluções. Quais são os sonhos, os planos e projetos para 2026? Dietas. Você determinou que você vai cuidar da sua saúde, o seu físico, exercício físico, projetos. Mas daí você pensa, nada vai dar certo. Ah, pastor, quer saber? Nada muda. Eu vou lá, eu faço o meu plano nutricional, mas eu não consigo mudar. Eu quero mudar a forma que eu lido com as minhas emoções, eu não quero mais ser mal-humorado, eu não mais quero ser uma pessoa que é procrastinadora, eu não mais quero ser uma pessoa que é pessimista, eu quero mudar. Mas aí você se encontra no mesmo loop mental e pensando as mesmas coisas e nada muda. Eu quero falar algo para você, eu quero que você dê um passo a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo tremendo, porque a palavra de Deus fala assim para nós: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, eu estou trazendo terra, eu estou trazendo água fresca em meio à terra seca, eu abro um caminho para você, onde você não vê um caminho. Sabe, com a mudança de ano, alguns de nós entramos em grandes expectativas, outros, talvez mais religiosos, e eu vou falar para vocês, admitir que em algum momento da minha vida eu me encontrei exatamente assim, pensando, esse negócio de ano novo é uma baboseira. Pensar em ano novo, lista de resoluções, o nosso Deus é um Deus atemporal, Ele não precisa a mudança de 31 de dezembro para 1 de janeiro, para tudo novo, um ciclo novo acontecer. Mas quando nós vemos a mudança de ano, tem uma particularidade bíblica, algo que Deus tem para realizar em nós e por meio de nós, que nós precisamos aprender. Olha que diz Salmo 65, versículo 11: coroas com o ano com a tua bondade, e por onde passas emana abundância. Deus nos coroa o ano com a bondade dele. Quem é que acha que coroa é algo especial? Quando você já assistiu aquela série no Netflix sobre a rainha da Inglaterra, e ela fala sobre a coroa, você vê o quão especial é uma coroa. O que Deus está falando para nós é que Ele entrega uma coroa para nós. Coroas o ano com a bondade de Deus. O que Ele entrega para nós não são adversidades, Ele entrega para nós a sua bondade. E por onde passas, emana abundância. A graça de Deus é abundante. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Coroa é algo muito importante. É especial, é precioso. E Deus, Ele nos coroa, Ele nos traz uma capacidade para viver plenamente o que Ele tem para nós. Eu quero as bênçãos de Deus que a palavra de Deus fala para nós. Eu quero tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso viver. Eu quero profetizar isso sobre você. Eu quero profetizar que 2026 vai ser um ano tão incrível no seu casamento, sabe, na sua saúde, nos seus sonhos. Eu profetizo que 2026 vai ser um ano maravilhoso para o nosso ministério, para a igreja, para o avanço do reino de Deus. Eu profetizo que os seus familiares, aqueles que estão perdidos, eles se encontrarão e eles se renderão a Jesus. Eu profetizo mais batismos, profetizo dons espirituais, nós tendo profundidade no relacionamento com o Espírito Santo. Mas essa série de mensagens hoje é apenas uma introdução. Você vai precisar voltar às outras mensagens dessa série, porque você deve ao seu eu futuro, aquilo que nós vamos aprender ao longo dessa série de mensagens. E hoje nós vamos iniciar com esta palavra: identidade. Pergunta que eu faço para você é: quem você acha que você é? Não dá para nós
pensarmos nos sonhos, na realização daquilo que Deus tem para fazer em nós e por meio de nós, se nós não compreendermos claramente quem nós somos. É por isso que nós vamos estudar essa passagem peculiar da Bíblia, que Deus me levou a ela. Eu fui tão ministrado por essa palavra, e eu oro para que o Espírito Santo me use da mesma forma para ministrar à igreja. Olha o que diz Mateus 7, versículo 6. Essas são as palavras de Jesus a nós. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Esse é um versículo que, em estudo teológico, é dividido A, B, B, A. Ou seja, ele fala, não deem o que é sagrado aos cães. Depois ele diz, não atirem as suas pérolas aos porcos. Por quê? Porque se você atira as pérolas aos porcos, o que acontece? Estes as pisarão, os porcos as pisarão. Então, B, B no meio do versículo estão conectados, mas o início do versículo e o fim do versículo também está conectado. A com A, não deem o que é sagrado aos cães, porque aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Quando você sabe que algo é valioso, eu acho que isso muda muito como é que você trata isso, não muda? Quando você sabe o valor de algo, muda radicalmente a forma que você trata. Alguns anos atrás eu estava com a minha família numa viagem ao Canadá, visitando meu irmão, a sua esposa, os seus filhos. Nós fomos numa loja que eles gostam muito, chamada Winners. Winners é a loja no Canadá comparada a TJ Maxx, Ross dos Estados Unidos. Essas são lojas de departamento, tudo aquilo que tentaram vender em Macy's, em lojas muito grandes, e não foi vendido. De repente vai para essas lojas, e aqui você encontra muita pechincha, muita coisa boa e muito barata. Estou passando num corredor, e de repente tem lá utensílios de decoração para casa, algumas tigelas, algumas coisinhas. A Mirella pira nisso, ela ama. E ela para, eu quero assim, amor, vamos logo para outra coisa, vamos ver outra sessão. E ela quer ficar nesse lugar. Eu passei na frente, eu vi uma tigelinha azul, e eu falei assim, olhei o preço dela, achei até que bonitinha, mas eu falei assim, R$1,99, R$2,99. Eu falei, tudo bem, deixei ali, a hora que eu deixo ali, ela, não! Eu, o quê? Não! Eu falei, amor, o que está acontecendo? Ela pegou, ela falou, isso não é somente R$2,99, não é possível, vamos comprar. Era uma tigela de porcelana. Tinha várias outras tigelas de porcelana, ela mostrou a parte de baixo dessa tigela, e ela mostrou a marca para mim. Ela falou assim, amor, isso daqui é um Peep Studio. Eu falei, legal, e o que é um Peep Studio? Ela falou, essa é uma marca absurdamente famosa, isso daqui deve custar uns $100, só esse negocinho pequenininho, e aqui está R$2,99. Eu falei, compra agora, compra de monte, vamos levar tudo para o Brasil, vamos vender no Brasil. Só tinha 2 potinhos daquele, tinha um pote um pouco maior, que estava R$10,99, e nós trouxemos para casa. Imagina como é que eu tratei esses potes no avião de lá para cá. Eu segurei os 2 aqui na minha mão e eu falei, esses bebês vão ficar comigo a viagem inteira. Como é que você dá valor a algo? Isso muda radicalmente como você trata. Eu quero mostrar para vocês uma tigela que um casal norte-americano entrou num brechó. E eles viram essa tigela aqui, e eles falaram assim, eu gostei da tigela. Quanto que é a tigela? Ah, é $3, tá bom. Eles compraram a tigela por $3 num brechó. E eles voltaram para casa. Meses depois, alguns amigos foram visitar eles, e olharam para aquela tigela e falaram assim, essa tigela é especial. Tem alguma coisa especial nessa tigela. Você já pesquisou, você já viu exatamente a origem dessa tigela? Não, comprei num brechó por $3, para com isso. Muito provavelmente tinha ali, em cima da tigela, o amendoim que eles estavam comendo.
Provavelmente dentro da tigela tinha ali as balas que eles deixavam. Tinha talvez a chave do carro que foi deixada ali. Falei, não é nada demais. Eles falaram, eu acho que vocês deveriam avaliar tudo isso. Passado um tempo, eles pensaram, ficaram com aquilo na mente, levaram para avaliar. Quando eles levaram para avaliar, eles tiveram uma surpresa. Essa tigela, essa porcelana, ela tem 1000 anos. Ela é da dinastia Northern Song. Foi avaliado em 200 a 300 mil dólares essa tigela, porque ela tem 1000 anos, é uma porcelana chinesa. Eu imagino como é que eles trataram aquela tigela ao sair do brechó, pagar $3 e colocar no banco de trás do carro. Agora eu imagino como eles trataram essa tigela quando descobriram que ela valia 200 a 300 mil dólares. Foram encorajados a ir para Londres, porque haveria um leilão em Londres, de vários itens de artes muito antigos. Quando essa tigela chegou lá, depois de uma briga entre os leiloeiros, para ter um valor melhor, essa tigela foi comprada pelo senhor Giuseppe Eskenazi, um negociante londrino, no leilão por 2,27 milhões de dólares. Você muda a forma como você lida com as coisas quando você sabe que é especial, não muda? Nós mudamos a forma que nós lidamos com as coisas quando nós sabemos o que é especial. É por isso que Jesus fala nessa passagem: o que é santo não deveria ser dado aos porcos, aos cachorros. Na verdade, quando Jesus está ensinando isso, ele está falando sobre pregadores. Ele fala sobre você chegar numa cidade, você pregar o evangelho, e se a pessoa não ouvir aquilo que você está dizendo, tudo bem, não fique lá insistindo, querendo enfiar a goela abaixo da pessoa o evangelho. Não. Bata a poeira dos pés. Eu amo Jesus. Jesus, ele é muito rockstar. Bata a poeira dos pés e continue a sua vida. Vá para outra cidade, vá para outra casa, vá para outra família e fale de Jesus para eles. Nessa passagem, Jesus também está falando para nós não julgarmos as pessoas. Ei, não julguem as pessoas. Por quê? Porque você está vendo talvez um cisco no olho do irmão, mas tem uma trave no seu olho. Ele está falando, não viva em julgamento. Jesus está ensinando tudo isso. Mas a hora que vem para falar sobre usar nossas vidas, aquilo que nós temos, como pérolas, não entregarmos aos porcos, o que Jesus está falando é, há tempo para julgamento sábio. Não um julgamento em que você aponta o dedo para as pessoas, mas quando você entende aquilo que Deus entregou para você e você vive em sabedoria. As sutilidades dos argumentos de Jesus. O que ele está falando aqui é: não sejamos nós, eu e você, inquilinos ingratos. Você sabia que o corpo que você tem, que a vida que você tem, não pertence a você? Você sabia que o que você tem pertence a Jesus? Você sabia que os seus bens pertencem a Jesus? Você sabia que o seu físico pertence a Jesus? Se nós entendêssemos que nosso físico pertencesse a Jesus, nós o trataríamos diferente. Se nós entendêssemos que nossas mentes pertencem a Jesus, nossos corações, nós os trataríamos diferentes. O que ele está dizendo é: não seja o inquilino ingrato. Não trate a sua vida, o que eu dei para você, que é pérola, que é especial, que é precioso, jogando aos porcos. Ou seja, não entra no seu 2026 pensando, mesmo ano, mesma coisa, mesma vida, nada vai mudar e tudo vai ser ruim. Não, mas haja com o ano, coroas o ano com abundância. Há um termo no hebraico que traz o atributo de Deus, quem é Deus. A palavra é kadosh. Sabe, existem vários atributos de Deus que nós encontramos na Bíblia. Existe um motivo pelo qual, quando uma palavra é repetida 3 vezes na cultura judaica, explica claramente que esta palavra mostra, esta qualidade, este atributo é absoluto. De todos os atributos de Deus, há apenas uma palavra que é dita acerca dele
3 vezes. Ele não é apenas santo, ele é santo, santo, santo. Santo significa especial, único, singular. É por isso que quando o salmista ele vai adorar a Deus, ele fala: tu és único, tu és especial demais, não há outro como tu. É por isso que nós trazemos essas palavras ao Senhor. Sabe, Deus, ele criou o dia, e é por isso que no dia de descanso, ele diz que esse dia é santo. Na sarça ardente, quando Moisés encontrou-se com Deus, ele falou: ei, este lugar é terra santa. Tire as sandálias dos seus pés, porque onde você entra é lugar santo. Ele disse que o tabernáculo que ele designou os homens a construir para que pudesse adorá-lo é um lugar santo. Ele até ensina os homens a entrar no santo dos santos. O sacerdote, ele entrava para apresentar a Deus os pecados do povo, também os pedidos do povo para a santificação do povo. O seu espírito, ele não é qualquer espírito, é o Espírito Santo. A Bíblia, eu não sei se você já notou, mas a sua Bíblia, ela não está escrita apenas Bíblia, mas ela está escrita Bíblia Sagrada, ela é santa. E você? Você que foi comprado por um alto preço, você que ele se entregou naquela cruz por mim e por você. 1 Pedro 1,16 diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Não dê o que é precioso aos porcos. Ele está dizendo como você deve encarar o seu ano. Você não é uma tigela de $3. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. É por isso que nós precisamos entrar neste ano entendendo que a nossa vida será totalmente diferente se a nossa mentalidade for diferente. Deixa eu falar algo claro para você: o seu primo não é um macaco. Você foi criado por um Deus inteligente. Ele te fez como obra-prima da sua criação, e Ele falou para mim e para você: ei, vocês não são seres evoluídos, vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha que 1 Pedro 2,9 fala para nós: quem é que nós somos? Geração eleita, nós somos reino de sacerdotes. Que tipo de nação nós somos? Nação santa. Povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santo, especial. Sabe o que significa santo, especial? Em outras palavras, reservado para uso da realeza. Quando você chegar na minha casa, e se você ver lá as tigelinhas da Dona Mirella, do Pip Studio, você vai ver que não estão dentro dessas tigelas os fines para o Noah comer. Quando você ver aquela tigela vermelha um pouco maior, você vê que não está ali qualquer coisa que foi colocada ali. Não, espera aí, isso daqui é algo especial, isso foi reservado para uso real. Sabe, Deus ele não habita mais no Santo dos Santos, como no Velho Testamento, sabia disso? Ele se mudou. Deus, ele, não sei se você sabia já disso, mas Deus ele fez uma mudança, ele mudou de endereço. Sabe onde ele mudou? Para onde ele mudou? Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que eu pergunto para você: como é que você vê a si mesmo? Como você vê a si mesmo? Olha que diz 2 Timóteo 2, 20 e 21, na versão A Mensagem, que eu gosto bastante. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Quando convidados vão na minha casa, a minha esposa não pega o garfo e a faca de plástico para servir.
mas pega aquilo que é de melhor. O que é santo e especial é usado para a realeza, para o uso da realeza. 2 Timóteo 2,22 ainda continua dizendo: por isso, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque o quê? Busque a justiça, fidelidade, amor e paz. Mas onde você deve buscar isso? Na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Você deve entrar neste ano pensando: sim, eu sou onde Deus habita. Deus, Ele é santo e Ele faz você santo. Entenda isso. Você não precisa buscar santidade para que você se relacione com Deus. Não, não. O que acontece é que, em primeiro lugar, Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele pagou o alto preço que eu e você não podemos pagar. Ele rasgou o véu. Ele nos convidou à presença de Deus Pai. E Ele falou: essa presença é o lugar santo. A presença de Deus é santa. Então eu chamo vocês. Por isso, a partir de tudo isso, do preço que Ele pagou, vivam uma vida santa. Por quê? Porque é um privilégio. É um privilégio. Eu lembro quando adolescente, morando na casa dos meus pais, tendo o hábito de chamar os amigos para vigílias no final de semana, na sexta-noite, churrasco no sábado, curtir a piscina. Eu lembro de eu sempre tomar muito cuidado com a casa dos meus pais, com a cozinha, com manter a organização, manter a limpeza. Por quê? Porque eu sabia o esforço que eles tiveram para construir aquela casa. Eu não fazia aquilo para que eu pudesse ter um favor com os meus pais. Na verdade, eu cuidava de tudo porque eu já recebi o favor deles, eu já era filho, eu já habitava na casa. Nós precisamos tratar nossas vidas dessa forma. Nós já somos filhos. É por isso que nós temos a responsabilidade de cuidar com zelo da casa de Deus. A identidade vem em primeiro lugar, então. Quem eu sou? Haja como alguém santo. 2026 é um ano especial e tudo depende da forma que você vê. Você pode jogar jogos estúpidos esse ano, mas se você fizer isso, você vai ganhar prêmios estúpidos. Você quer jogar grandes jogos e viver grandes prêmios que o Senhor tem para você? Eu tenho, para nós finalizarmos, 4 conselhos como introdução dessa série, para o início desse ano para você. O primeiro deles é este: no que você focar, você será transformado. Preste atenção nisso. Aquilo que você foca, a sua atenção, tem a capacidade de transformar a sua mente e o seu coração. Mateus 6,22 diz: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. O que o seu olho vê, todo o seu corpo é iluminado. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. É por isso que o salmista diz em Salmo 101:3: não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos os que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. No que você focar, você será transformado. O que você está assistindo? Você colocou no início do ano que você quer desenvolver mais a sua habilidade cognitiva, você quer ser mais inteligente, você quer ter mais habilidade para ir em estudos profundos, tanto bíblicos, quanto também da sua profissão, do seu trabalho. Mas aí você entra no ano e, ao invés de você abrir os livros e você meditar, abrir a palavra de Deus e ir profundo nela, o que você tem feito? Você está assistindo uma coisa atrás da outra, rolando em Instagram, e a sua vida não está desenvolvendo. O que você foca transforma você. Eu vou meditar na palavra de Deus dia e noite, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero andar neste ano focado no quê? Em cantar hinos, cânticos, salmos a Deus, focar na palavra de Deus. Por que eu canto hinos e salmos? Porque a palavra de Deus fala para nós que Deus habita no meio dos louvores. Número 2, é mais fácil continuar com o que você começou. Já ouviu aquela expressão, o time que está ganhando não se mexe? Você começa bem, é mais fácil você continuar naquilo que você começou bem. Portanto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Ei, acordou? Busca Deus na sua palavra. Eu não sei se você começou o ano muito acelerado ou você começou o ano um pouco mais tranquilo. Talvez se você começou o ano um pouco mais tranquilo, você conseguiu colocar um pouco mais de pace, de ritmo para você acordar tranquilo, ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Eu acordei com um ano muito acelerado. Na verdade, eu encerrei 2025 muito acelerado e 2026 aumentou muito mais. E o que eu tenho mais feito é buscado no meu coração, Deus, eu não posso desviar o meu foco. Eu preciso acordar e meditar na sua palavra. Por quê? Porque se eu acordo, se eu inicio o meu dia meditando na palavra de Deus, todo o resto é bem melhor. Porque na palavra de Deus há paz, na palavra de Deus há sabedoria, há direção. Comece o seu dia, não no Instagram, mas na palavra de Deus. Faz o seguinte, comece o seu dia com Deus. Comece a sua semana com Deus. É por isso que domingo nós iniciamos nossa semana, é o primeiro dia da semana, na casa de Deus, adorando a Deus corporativamente. Não negocie isso. Eu quero te dar esse conselho como pastor seu. Não entre no ano lidando como se os encontros seus corporativos com Deus fossem algo que, se der, eu vou fazer. Se eu não estiver viajando, se eu não estiver no futebol, se eu não estiver... Não, coloca isso como prioridade para você. Comece cada centavo que você ganha com Deus, entregue as suas primícias ao Senhor. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo qualquer tipo de rendimento, seja de um cliente, de outro, a primeira coisa que eu faço, eu quero entregar o meu dízimo ao Senhor. Comece tudo que você ganha com Deus, comece o seu ano com Deus, e tudo te irá bem. Número 3, não tenha ídolos no seu coração. Na verdade, eu tinha escrito essa outra frase, é que ela explica exatamente isso. O que você admira demais deve ser capaz de te libertar. O que você fixa muito a sua admiração, o que você admira deve ter capacidade de, a hora que você estiver em apuros, te libertar. Portanto, não tenha ídolos no seu coração. Olha que diz Agostinho, ansiedade é o resultado de amor extremo a coisas que são somente boas. Elas não são divinas, só o Senhor é divino. Salmo 27, Davi nos ensina no versículo 4, única coisa que eu peço, o meu maior desejo, uma coisa, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. É só uma coisa que eu peço. O que você admira demais deve ser capaz de te libertar quando você estiver em apuros. Portanto, não admire demais a ansiedade, porque na hora que você estiver em dificuldades, ela não vai ter capacidade de te libertar. Não admire demais a vida dos outros, invejando o que o outro tem, porque na hora que você precisar, eles não serão capazes de te libertar. Admire demais o único Deus que todos os momentos, quando você está lá no mais profundo vale, ou mais no topo da montanha, Ele é capaz de te libertar, de te direcionar e de te levantar. Quarto e último lugar, quem você ouvir vai te liderar. Aquilo que você dá ouvidos, você está gerando capacidade a eles de liderar você. Há um pastor que eu admiro muito, chama Craig Groeschel, ele fala essa frase, mostra-me os seus amigos e eu vou te mostrar o seu futuro. Mostra-me quem são as pessoas que você ouve, que você anda, que influenciam na sua vida, e eu mostrarei o seu futuro. Nós precisamos entrar em 2026 sabendo selecionar melhor nossas amizades, as pessoas que nós ouvimos. Nós estamos querendo viver além, mais sonhos, tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas se você está andando com pessoas que vivem
a mediocridade e tudo que elas querem com seus conselhos e com o estilo de vida te trazer cada vez mais para baixo, eu quero falar algo para você. Isso vai ser muito danoso para você ao longo do ano. Todos sabem que quando você... E é por isso que essa indústria, ela cresceu absurdamente. Quando você vai correr, por exemplo, uma corrida de 10 quilômetros, 21 quilômetros, a indústria de esporte cresceu muito e eles começaram a inventar produtos que são cada vez mais leves. Tudo é pensado para ser cada vez mais leve. Por que isso? Tênis mais leve, roupas mais leves, bonés mais leves, tudo mais leve. Mas qual o motivo disso? O motivo é que para que você possa iniciar a sua jornada e terminá-la no melhor ritmo possível, numa melhor performance possível, você não pode ficar carregando peso desnecessário. Nós precisamos aprender a selecionar bem nossas amizades. De forma prática, como é que você vai lidar isso na sua vida? Eu não estou falando para você ser o crente, o cristão, que de repente olha para todo mundo que não está te fazendo bem e fala assim, olha, a partir de agora eu não falo mais com você. Não é isso. O que eu estou dizendo é, você pode olhar para elas e pensar assim, eu posso falar com eles, sem deixar que os seus conselhos me atinjam. Eu posso influenciar a vida deles. E eu não vou permitir que os seus conselhos entrem em meus ouvidos. Jesus nos ensina isso claramente. Você sabia que Jesus, ele não anda com seus meio-irmãos? Ele anda com os discípulos. Sabia que os meio-irmãos de Jesus, eles falavam para Jesus, Jesus, não faça isso. E ele não ouvia o que eles falavam e ele continuava naquilo que o Pai dizia para ele fazer. 1 Coríntios 15, 33 fala, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse vai ser um ano muito especial, mas depende de nós. A palavra de Deus, ela é abundante, o Espírito sopra, mas depende do meu sim e do seu sim à palavra de Deus. Será que você pode ficar de pé, por favor?